graça e a paz do nosso Senhor Jesus, meu irmão e minha irmã. Amém? Vamos nesse momento meditar um pouco na palavra do Senhor, ouvir aquilo que Deus tem para falar conosco. Você já parou para pensar no que significa de fato, no que significa na prática ter o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, ter a unção de Deus sobre a sua vida, ter a capacitação do Senhor sobre você? Você já parou para pensar quais seriam as marcas, quais seriam as atitudes, as características de alguém em cuja vida habita o Espírito Santo de Deus? Alguém sobre cuja pessoa está o Espírito Santo de Deus. Quando a gente fala de Espírito Santo, de unção, nós estamos falando de uma capacitação sobrenatural do Senhor. Uma capacitação do Senhor que vem sobre nós através do seu Espírito, através da sua unção, e nos habilita a fazermos coisas que estão além da nossa capacidade, a desempenharmos funções que vão além das nossas forças e que invariavelmente necessitam das forças do Senhor e da capacitação do Senhor. A melhor definição de unção que eu já vi, eu li há algum tempo, que dizia mais ou menos o seguinte: um pássaro voando e uma vaca mugindo, isso não é unção, isso é talento. O dia que você vê uma vaca voar e um pássaro mugir, isso é unção. Na medida, é claro que todas as metáforas têm suas limitações, mas essa historinha nos mostra que a unção, que a capacitação do Senhor, ela tem uma característica sobrenatural. Um quê que vai além das nossas forças. E nessa noite, a partir de Isaías capítulo 61, versículos 1 ao 4, eu gostaria que nós meditássemos um pouco sobre quais são as marcas, quais são as características que de fato distinguem alguém que tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 61, versículo 1 ao versículo 4. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres, enviou-me a curar os quebrantados de coração, a proclamar libertação aos cativos e a pôr em liberdade os algemados, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Eles serão chamados carvalhos de justiça plantados pelo Senhor para a sua glória. Reconstruirão as antigas ruínas, restaurarão os lugares anteriormente destruídos e renovarão as cidades arruinadas, destruídas de geração em geração. Meus irmãos e minhas irmãs, a partir desse texto bíblico que nós lemos, nós iremos estudar um pouco, refletir um pouco sobre quais são as marcas de alguém cheio do Espírito Santo de Deus. Quais são as marcas de uma pessoa que tem sobre si, acima de si, o Espírito Santo de Deus. Cabe destacar que o profeta, quando ele diz o Espírito do Senhor está sobre mim, ele está falando primeiramente de sua pessoa, ele está falando no sentido de que ele, como profeta, receberia o Espírito Santo para poder fazer as boas novas, proclamar as boas novas, fazer a obra de Cristo. Mas cabe destacar que o próprio Cristo, em determinado momento do seu ministério, o Evangelho de Lucas deixa isso claro, ele abre a Bíblia, lê esse texto e diz: hoje se cumpriu essa palavra. O Senhor Jesus toma sobre si esse texto, ele toma sobre a própria vida dele esse texto, porque o Senhor Jesus, ele de fato desempenhou cada uma dessas marcas, cada uma dessas funções, cada uma dessas ações, o Senhor desempenhou. E nós, como imitadores e imitadoras do Senhor, nós, que o próprio Senhor Jesus disse que faríamos obras ainda maiores do que Ele, podemos tomar para nós esses textos, essa marca, cada uma dessas ações que são desempenhadas nesse texto, para que eu e você sejamos instrumentos do Senhor. Em cada um desses versículos, nós temos promessas do Senhor. Em cada um desses versículos, nós temos ações, atitudes, marcas que eu e você devemos e precisamos fazer, meus irmãos e minhas irmãs. Sabe, o mundo clama. Cada um de nós tem suas necessidades, tem suas dificuldades, é bem verdade, tem os seus problemas. Mas nesse momento,
eu gostaria que nós refletíssemos um pouco sobre como nós podemos abençoar as pessoas, sobre como nós podemos ser bênção, ser ministros do Evangelho na vida das pessoas. E cada uma dessas marcas de alguém que tem o Espírito Santo de Deus são marcas que são necessárias no mundo atual, que são necessárias no momento que nós vivemos. A primeira marca de alguém que tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida se encontra logo no versículo 1, que nos diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos pobres. No mundo antigo, uma das principais formas de anunciar, de proclamar algo importante era através de um mensageiro. Numa guerra, por exemplo, você tinha um mensageiro que saía divulgando se o povo tinha ganhado ou perdido a guerra, ok? Esse versículo se refere especialmente ao mensageiro que leva boas notícias, ao mensageiro que seria responsável por espalhar boas novas, por espalhar boas notícias. Uma característica diferencial, uma marca de alguém que tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida é a capacidade de proclamar as boas novas do reino de Deus, de proclamar as boas notícias do reino de Deus. A unção de Deus nos habilita, o Espírito Santo de Deus nos ajuda em todas as circunstâncias, em qualquer que sejam os momentos, nós proclamarmos as boas novas de Jesus, nós proclamarmos o Evangelho de Jesus, nós dizermos e lembrarmos as pessoas das promessas do Senhor, promessas de salvação, promessas de paz, promessas de tranquilidade, promessas que vêm da parte do Senhor sobre nós. Meu irmão e minha irmã, em tempos de angústia, em tempos de tribulação, é absolutamente necessário que os homens e as mulheres de Deus se levantem para proclamar as boas novas do reino do Senhor, se levantem para proclamar as boas novas da salvação que há em Cristo Jesus, se levantem para proclamar as boas novas da paz de Deus que excede todo entendimento, do amor do Senhor que não muda, da graça do Senhor que nos acompanha. O mundo clama por boas notícias. O mundo precisa especificamente não só de boas notícias, mas da boa nova do Senhor. Que as suas falas, que as suas postagens, que os seus status, que tudo que você for fazer reflita primeiramente essa marca: proclamar, pregar boas novas do Senhor. Amém? Essa é a primeira marca, ainda há outras marcas. A segunda: cuidar do que estão de espírito quebrantado, que ainda está no versículo 1. Alguém cheio de Deus, alguém que tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, tem essa característica de cuidar, de curar alguém que se encontra com o espírito quebrantado, alguém que se encontra em um momento de dificuldade, alguém que não está bem. John Wesley, o fundador do movimento metodista, ele sempre dizia uma frase aos seus pregadores, e é uma frase verdadeira e muito importante para nós. O que John Wesley dizia era mais ou menos assim: se você não pode levar consolo, que você não leve aflição. Se você não pode ser instrumento de consolo, que você não seja instrumento de aflição. Aquele e aquela que cura, que cuida, que restaura alguém de espírito quebrantado, não apaga o pavio que fumega, não esmaga o caniço quebrado. Você já viu aquelas situações em que às vezes você não está bem, ou você percebe que alguém não está bem, e chega uma pessoa às vezes até bem intencionada querendo ajudar e acaba afundando ainda mais aquela pessoa? Isso infelizmente acontece nas melhores famílias. Isso pode acontecer com cada um de nós, às vezes a gente não está bem e não consegue nem ajudar, mas afinal, o ponto é: às vezes as pessoas estão angustiadas, estão em tribulação, estão em dificuldade, e aí surge alguém cuja vida às vezes não está cheia do Espírito Santo de Deus como deveria, e ao invés de ser instrumento de cura, de ser instrumento de restauração, acaba por afundar, por dificultar mais a vida da pessoa, acaba por ser aquele que esmaga o caniço quebrado, que apaga o pavio que fumega. Meu irmão e minha irmã, uma marca diferencial de alguém que tem o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida é a capacidade de cuidar, é a capacidade de restaurar, é a capacidade de curar
aqueles que se encontram com o espírito quebrantado, com o espírito quebrado, com a alma quebrada. A melhor maneira de nós entendermos essa ação de curar, cuidar, restaurar, porque há várias traduções, essa expressão ela é muito usada na Bíblia para descrever a atitude de você atar uma ferida, de você fazer um curativo numa ferida. E eu acho que hoje em dia essa é a melhor analogia que nós temos. Curar, restaurar, consolar, significa isso. Significa alguém que está ferido, alguém que está quebrantado, receber os cuidados que precisa. Aquele e aquela que possui o Espírito Santo de Deus sobre a sua vida, aquele e aquela que tem a unção de Deus sobre a sua vida, é habilitado, é capacitado pelo próprio Senhor a ser instrumento de cura sobre aqueles que estão com o coração quebrantado, a ser instrumento de cura sobre aqueles que estão feridos, a serem instrumento de cura naqueles que precisam. É bem verdade que muitas vezes nós precisamos desse fortalecimento do Senhor. Creia que enquanto você é usado por Deus, o Senhor usará pessoas para abençoar a sua vida. Amém? Mas não para por aí. Nós já vimos que alguém cheio do Espírito Santo de Deus proclama as boas novas, leva as boas novas, é instrumento de boas novas. Nós já vimos que alguém cheio do Espírito Santo de Deus cura, cuida, restaura aqueles que estão com o espírito quebrantado. Mas alguém cheio do Espírito Santo de Deus, ainda no versículo 1, nos ensina, anuncia liberdade aos cativos, libertação àqueles que estão aprisionados. Meus irmãos e minhas irmãs, há pessoas aprisionadas pelo pecado. Qualquer pessoa que cometa o pecado, que viva na prática do pecado, que tenha essa prática constante de pecado, invariavelmente, ela se torna escravo do pecado. O próprio Jesus nos disse isso. Aquele que pratica o pecado se torna escravo do pecado. E nós precisamos anunciar para as pessoas, proclamar um novo estilo de vida, proclamar uma nova forma de vida, uma forma de vida em plena liberdade, liberdade que apenas o Senhor Jesus pode nos conceder. O Senhor nos chama a anunciar às pessoas presas em vícios, presas em mágoas, presas em padrões de pensamento que não são bênção, que não provém do Senhor, presas em rancor, presas em falta de perdão. O Senhor nos chama a anunciar a essas pessoas que estão aprisionadas a liberdade. A anunciar a essas pessoas que estão presas a liberdade que o Senhor Jesus conquistou na cruz do Calvário. Nós somos chamados para viver livres, libertos pelo Senhor. Mas há pessoas que não conhecem essa realidade. E nesse momento, alguém que tem o Espírito Santo de Deus, alguém que conhece a palavra do Senhor, alguém que tem essa capacitação natural do Senhor, essa capacitação sobrenatural do Senhor, precisa receber e utilizar esses dons para abençoar vidas. Alguém em cuja vida habita o Espírito Santo de Deus, proclama a bondade e a justiça do Senhor. O versículo 2 nos diz mais ou menos o seguinte: a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Meu irmão e minha irmã, há duas realidades no que se refere ao Senhor, no que se refere a Deus, que nós não podemos ignorar. O Senhor, Ele é maravilhoso, Ele é misericordioso, o Senhor é cheio de amor, de graça e de bondade. Essa é a primeira realidade. Mas nós não podemos ignorar, fingir que não existe uma segunda realidade da presença do Senhor, que é a realidade da sua justiça. Deus, Ele é amor, Deus, Ele é justiça. Deus, Ele é misericórdia e Deus, Ele é justiça. E alguém em cuja vida está o Espírito Santo de Deus precisa ajudar as pessoas a entenderem essas duas dimensões do Senhor, essas duas faces do Senhor. Deus, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso. Mas nós também precisamos entender que nós encontraremos com o Senhor. E que nós precisamos estar preparados e preparadas para encontrar com o Senhor. O versículo nos diz o dia da vingança do nosso Deus. Mas a melhor palavra para vingança nesse caso seria o dia da retribuição do nosso Deus. Cada um de nós precisará se apresentar diante do Senhor, se apresentar perante o Senhor em algum momento. E todos nós precisamos estar preparados nisso. E não há outra forma de nós nos prepararmos para esse encontro com o Senhor que não seja aceitarmos a Cristo como nosso Senhor e Salvador. Quando se fala do dia do Senhor, nós estamos falando também da volta de Cristo. Cristo vai voltar
O Senhor Jesus vai voltar e nós sabemos disso, nós cremos nessa realidade. É claro que algumas pessoas tentam enxergar formas de interpretar e sinais de que isso vai chegar logo, não vai, afinal, o ponto não é esse. O ponto principal é uma realidade a volta de Cristo. É uma realidade que nós nos apresentaremos ao Senhor. E alguém em cuja vida habita o Espírito Santo de Deus precisa ter clareza para anunciar a bondade do Senhor, mas para anunciar a justiça do Senhor, para anunciar a bondade, a misericórdia, a graça de Deus que perdoa pecados, mas anunciar também que o pecado traz consequências e que nós precisaremos lidar com ela. Que você seja cheio do Espírito Santo de Deus para anunciar essas realidades. Uma outra marca que distingue alguém cheio do Espírito Santo de Deus, que distingue alguém em cuja vida habita o Espírito Santo de Deus, na verdade é a parte desse texto que é maior, é a parte desse texto que é mais desenvolvida, e a parte desse texto que a gente pode mais destacar, que está no final do versículo 2 e no início do versículo 3. A consolar todos os que choram, e a pôr sobre os que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de pranto, manto de louvor em vez de espírito angustiado. Aleluia! Meu irmão e minha irmã, uma marca diferencial de um homem, de uma mulher de Deus, de alguém cuja vida habita o Espírito Santo de Deus, é ajudar as pessoas a saírem da tristeza para a alegria. E essa mudança de estado, da tristeza para a alegria, essa mudança que só o Senhor pode operar, essa mudança que só alguém cheio do Espírito Santo de Deus pode ajudar as pessoas a conseguirem realizar, ela tem basicamente 2 passos. O primeiro é o consolo, consolar os que choram. O primeiro passo, meus irmãos e minhas irmãs, para ser instrumento de transformação da alegria para a tristeza, é nós aprendermos a realidade do consolo. E o que é consolar alguém? Consolar alguém é se colocar ao lado. Consolar alguém é abraçar, é estar juntos. Abraçar não fisicamente nesse momento, por favor, não me leve a mal. Abraçar, estar junto, estar perto. Esse primeiro passo é fundamental. Muitas vezes nós queremos que as pessoas saiam da tristeza para a alegria, mas nós não nos dispomos sequer a ouvir as suas tristezas. Nós não nos dispomos sequer a nos colocar ao lado da tristeza. Nós não nos dispomos sequer a ouvir as angústias. Primeiro passo para ajudar as pessoas a saírem da tristeza para a alegria. Ouça quais são as tristezas, ouça quais são os problemas, ouça quais são as angústias. E a partir do momento que você ouviu, que você consolou, aí sim nós temos o segundo passo. E o segundo passo é uma transformação total, é uma transformação absoluta, que é sobrenatural da parte do Senhor. Era comum, na época do Antigo Testamento, quando as pessoas estavam muito tristes, elas rasgarem as suas roupas e colocar cinzas sobre a cabeça. Esse era um sinal de extrema tristeza, de extrema angústia. Inclusive, essa prática não podia ser feita no momento de festa da Páscoa, por exemplo, ou das festas do Antigo Testamento. Então, esse era um sinal de tristeza. E no caso, o texto nos propõe uma mudança radical nas vestes, uma mudança radical de cinza para coroa, de veste de tristeza para veste de alegria. Meu irmão e minha irmã, a transformação que o Senhor quer operar em nossas vidas, da tristeza para a alegria, é completa. E você pode ser instrumento nas mãos do Senhor para isso. Eu e você, que temos o Espírito Santo de Deus na nossa vida, eu e você, em cuja vida está a unção do Senhor, somos chamados e chamadas a ministrar alegria para as pessoas, a sermos instrumento de consolo e a sermos instrumento de transformação da tristeza para a alegria. Use o seu Facebook, use o seu WhatsApp, use as suas redes sociais, use a sua vida para ajudar as pessoas a saírem da tristeza para a alegria e não para tirar as pessoas da alegria e levá-las à tristeza e não a tirar das pessoas da paz e levá-las para a angústia. Você, homem e mulher de Deus, precisa e deve ser instrumento do Senhor nesse período. Que você seja aquele que ajuda as pessoas a transformarem, a serem transformadas da tristeza para a alegria. E a última marca de alguém em cuja vida habita o Espírito Santo de Deus é reconstruir, restaurar, renovar tudo aquilo que foi destruído.
tudo aquilo que foi quebrado, tudo aquilo que está destruído. Alguém que tem o Espírito Santo de Deus é instrumento de restauração de famílias, é instrumento de reconstrução de relacionamentos, é instrumento de renovo das forças do Senhor. Alguém cuja vida habita o Espírito Santo de Deus não é instrumento de destruição, não é instrumento de cisão, não é instrumento de discórdia, não é instrumento de nada disso. Chegando ao fim dessa reflexão, em tempos de luta, em tempos de tribulação, muitas são as nossas necessidades, eu sei. Cada um de nós tem necessidades ainda mais intensas nesse período, de amigos, de pessoas que nos escutem, de pessoas para que possamos interagir. Muito nós carecemos de oração, muito nós precisamos de amigos e de apoio nesse momento de dificuldade. E eu sei disso, cada um de nós precisa. Mas o desafio nessa noite, nesse dia, é o seguinte: que você seja instrumento de Deus nesse período. Que você e eu sejamos instrumento de bênção na vida das pessoas, na vida das pessoas que tanto precisam. Eu quero ser instrumento de bênção na sua vida e eu quero que você seja instrumento de Deus na minha vida. Eu quero que o meu Facebook, eu quero que a minha vida leve boas novas, leve cura, proclame liberdade, leve alegria, leve consolo, leve restauração. Eu quero que a minha vida seja instrumento de tudo isso para as pessoas. E eu desejo que a sua vida seja instrumento disso no meu coração. Que nós possamos abençoar uns aos outros. Que aquele e aquela que tem o Espírito Santo de Deus possa manifestar essas marcas em todos os seus relacionamentos, em todos os momentos, em todas as situações da sua vida. Que o Senhor Jesus nos ajude a sermos usados por Ele nesse período de dificuldade, porque talvez esse seja o momento de nós entendermos que além de nós recebermos, nós precisamos ministrar às pessoas também, que além de cuidar de nós, nós precisamos cuidar das outras pessoas, em todas as formas que isso estiver disponível. Que o Espírito Santo de Deus seja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a vida de cada um de nós, e que essas marcas que eu disse, essas características que eu disse, sejam presentes em nossas vidas, em nossas famílias, em nossas igrejas, hoje e para todo sempre. Amém.